Estaremos lendo a palavra de Deus com os irmãos. Aleluia. Confesso que me deu saudade de casa, né, irmã Ela? A gente vai cantando esses louvores, falando da nossa eterna morada e dá vontade de ir embora, né? Esse mundo está muito triste. Glória a Jesus. Eu quero ler com os irmãos o capítulo de número 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Glória a Jesus. Versículo, aliás, 2 Timóteo, capítulo 3. Muitas vezes aí na sua Bíblia está falando sobre os perigos dos últimos dias. Diz assim a palavra do Senhor: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si, e amarão prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe destas pessoas. Gostaria de fazer uma oração ainda com a igreja, por essa palavra, pela sua vida, pela minha vida, pela sua casa, pela sua família, porque os dias não são fáceis, mas se o Senhor estiver no nosso barco, se o Senhor ainda for Senhor da nossa vida, e nós dermos lugar para Ele dentro da nossa casa, Ele dará vitória a cada um de nós. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, no meio de tantas tristezas e aflições, aqui tem um povo, ó Deus, que ainda acredita na sua palavra, que crê na sua promessa e aguarda a sua vida. Deus, nós não somos perfeitos, não tem uma pessoa perfeita aqui dentro, mas perfeito é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós queremos, ó Deus amado, o perdão do Senhor, a transformação que só o Teu Evangelho com seu poder pode fazer. E para isso, ó Deus, para que nós venhamos nos parecer contigo, é necessário que nós venhamos, ó Deus, nascer de novo e nos deixar ser transformados pelo poder do Senhor, pelo poder da sua palavra, que lava, que purifica, que santifica. Em nome de Jesus, fale conosco nessa noite. Não deixe ninguém sair daqui sem ouvir a sua voz, porque estamos vivendo, ó Deus, os dias que antecedem a sua vida. E quando o Senhor vier, porventura achará fé na terra? Foi essa palavra, a pergunta que o Senhor fez aos seus apóstolos. E nessa noite nós queremos ter fé o suficiente para continuar esperando pela sua volta. Em nome de Jesus, te damos graça por tudo. Amém? Podeis assentar. Prometo que não serei demorar nas minhas palavras. Se eu fosse dar um tempo, um nome para essa pregação de hoje, seria os dias difíceis. Como enfrentar, ou como entender o que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Paulo descreve a Timóteo nessa carta as características das pessoas que viveriam nos últimos tempos. Eu não sei se você conhece alguém, né,
se você sente alguma coisa parecida com algo que foi descrito aqui. Ah, pastor, mas eu não. Eu conheço a Deus, eu conheço a sua palavra. Mas essa palavra, irmãos, ela não foi escrita para o mundo. Ela foi escrita para o povo de Deus. O mundo não se preocupa com a palavra de Deus. Quem se preocupa é quem está procurando mudança. Aleluia, mudança, verdade, Senhor. Paz para a família, equilíbrio. E aqui Paulo disse, egoístas, né? São as pessoas amantes de si mesmos e ao dinheiro, são arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus. Acredito que Deus nunca foi tão zombado como nesses últimos dias. Vestem Jesus de gay, de travesti, ele é chamado de tudo, ele é vilipendiado como foi na cruz naquele dia. Tem misericórdia. Porque às vezes a gente olha a figura de Jesus e a gente não faz ideia da vergonha que Jesus passou no seu tempo, naquele dia. Cravado naquela cruz, ele estava nu. Ele estava nu naquela cruz. E as pessoas meneavam a cabeça, as pessoas olhavam para ele, o Filho de Deus sem nenhum pecado cravejado. E hoje nós estamos vendo cada coisa que estão fazendo com o nome de Jesus, com a pessoa de Jesus, com a pessoa de Deus. Não é? Aqui diz que pessoas nesses últimos dias seriam desobedientes a pais e mães. Conhece alguém desobediente a pai e mãe? Irmãos, há uma juventude nesses últimos dias, uma grande parte da juventude, né, dos últimos dias, não são todos, graças a Deus por isso, que não tem o menor respeito pelo pai, pela mãe, pelos avós, pelas pessoas mais velhas. Vivem como se não tivesse que dar satisfação das suas vidas. E todos os dias o que nós vemos são jovens, vida de jovens sendo ceifadas. Há poucos dias, aqui na nossa cidade mesmo, morreu mais um jovem. Jovens loucos pelas ruas de moto, se matam alguém, se destrói famílias, porque não pensam nas consequências. É como se vivessem sem ter que dar, sem morrer, né? Como se a vida não fosse acabar, tem que viver tudo hoje. E Paulo está dizendo a Timóteo que as pessoas nos últimos dias seriam ingratas. Conhece alguém ingrato? Às vezes você faz tudo por uma pessoa e quando ele vira as costas, a primeira coisa que faz é falar mal de você, né? Se nós não aprendermos com Jesus, a gente fica triste. Mas Jesus nos ensinou a fazer bem sem preocupar com o que vem de volta para nós, né? Aleluia! A servir as pessoas sem esperar nada de volta, porque se nós formos esperar, nós ficamos decepcionados com as pessoas. E Paulo disse que essas pessoas serão profanas. E ele não está falando aqui, irmãos, do mundo, não. Também do mundo, mas da igreja. No meio da igreja. O joio que vive no meio da igreja. Sempre haverá, irmãos. Jesus falou de um trigo plantado no tempo certo, da maneira correta, durante o dia, na luz, né? Na palavra, a palavra pregada, trazendo luz, trazendo vida, trazendo nascer, brotar, alimento saudável. Mas ele disse que à noite o inimigo foi e semeou o joio. O joio continua no meio da igreja. É por isso que a gente vê tantos escândalos
nos últimos dias no meio da igreja. Pessoas que a gente fica pensando, meu Deus, como tiveram coragem de fazer uma brutalidade tão grande. Pessoas que se disfarçam de servos de Deus, de pastores, infiltram no meio da igreja para estuprar, para matar, para destruir famílias. E nós estamos vivendo esses dias difíceis, mas a igreja de Jesus, ela continua separada para Deus. Aleluia. Ela continua marchando, acredito que de uma forma meio lenta nesses últimos dias, mas a igreja de Jesus, ela não para. Todos os dias ainda são acrescentadas ao povo de Deus vidas que aceitam a Jesus como Salvador, que se entregam para viver as novidades de Deus sobre essa terra. Pessoas que não terão afeição, que não perdoarão. Irmãos, nesses últimos dias, a gente ouve tantas palavras, tantas pessoas magoadas, ressentidas. Pessoas que estão adoecendo de tanta mágoa, esperando às vezes o amor do homem. Quando eu falo do homem, estou falando da mulher, né? Do ser humano. E se frustram, irmãos, e muitas pessoas tiram a sua própria vida porque não se sente amado. Estava ouvindo um testemunho muito triste de uma mulher presbiteriana, que ela teve os 2 filhos levados ao suicídio. Uma serva de Deus que criou os filhos na igreja, mas talvez por não sentir-se aquele jovem amado por alguém que ele escolheu para constituir uma família, ele tirou a própria vida. E o irmão que pensou que poderia ter feito alguma coisa por ele e não fez, se sentiu culpado. E carregou aquela culpa, quando fez 3 anos da morte do irmão, e também tirou a dele. E eu fiquei pensando no tamanho da dor daquela mãe. Igreja de Jesus, jovens que estão aqui hoje, que ainda não casaram, mas um dia com certeza, né? Provavelmente Deus dará a vocês, né, um marido, uma mulher abençoada, um marido abençoado para constituir uma família. Esperem no Senhor. Não fique esperando no amor de alguém. Esperem no amor do Senhor. Se baseiem. Se fortifique no amor de Deus. Assim você não terá com o que se reclamar. Se sinta amado por Deus, meu querido. Aleluia. Se sinta amada por Deus, minha irmã. Jesus deu a sua vida por você. Ele deu a sua vida por nós, Jesus, mostrando que não há um amor maior do que esse. E nós ficamos às vezes frustrados porque alguém nos trata mal. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse: eu fico triste quando eu fico sabendo que alguém, um irmão, está levando um outro irmão, né, falando de igreja, levando o irmão na justiça para resolver problema. Ele disse: os problemas da igreja, será que não poderiam ser resolvidos na igreja? Será que não tem pessoas idôneas, conselheiros, pessoas do bem, capazes, com uma visão capaz de aconselhar uma pessoa a devolver o que não é seu, ou a perdoar alguém? Irmãos, a igreja está perdendo o foco. E nós estamos aqui dando burro em ponta de faca. Enquanto nós não acordarmos para viver o que Deus preparou para nós, nós seremos uma igreja que está contente com as migalhas que caem da mesa do seu Senhor.
Mas Ele tem um banquete preparado para nós. Aleluia. Ele tem um banquete, eu tenho o melhor. Ele disse: se nós obedecêssemos a palavra dele, nós comeríamos do melhor dessa terra. Deus tem o melhor dessa terra. Só que o foco da igreja não pode ser na terra. A igreja tem que estar pensando no céu, porque nós não somos daqui. Nós não somos daqui. E Paulo diz: pessoas que terão dificuldade de perdoar, pessoas caluniadoras, não terão domínio próprio, serão cruéis. Não se diz uma criança de 8 ou 9 anos, não sei, ele pulou um viveiro, um chiqueiro, e ele esfaqueou e matou todos os animais que estavam dentro. Cruéis, amados. Crianças de 8, 9 anos, cruéis. E muitas vezes o culpado são os pais mesmo. Porque quando uma criança faz uma coisa errada, quando está pequenininho, acha graça. Uma criança sai arrastando o gato pelo rabo, aí, né, vovô, que gracinha. Não é bonito não. Ele vai aprender a fazer maldades. Hoje é um gato, amanhã é um sapo, mas amanhã é o pai e a mãe. São mortos pelos próprios filhos. Porque não aprenderam a servir ao Senhor, a conhecer o Deus do amor. Trairão amigos, odiarão o que é bom. Hoje o que é certo está errado. O que está errado é que está certo. Né? As pessoas estão admirando aquilo que é feio e odiando aquilo que é belo, que é a vida, que são as pessoas, com suas diferenças. Amarão os prazeres, as pessoas são imprudentes, trairão os amigos, são cheios de si, amarão os prazeres mais do que a Deus. Tem gente que não está nem aí para Deus, irmãos. Importa é o prazer que vai ter 5 minutos, 10 minutos com alguém e trai o altar, trai o ministério que Deus chamou, sua chamada, sua escolha, por causa de prazer da carne, que talvez não dure nem 10 minutos. Mas o foco está errado. As prioridades estão erradas. Paulo diz assim, as pessoas serão religiosas na aparência, mas rejeitaram a palavra que é poderosa para mudar o que tem dentro de nós. Ninguém muda sozinho. Jesus disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tudo vem de Deus, é por Ele, para Ele que nós estamos aqui, é por causa dele que nós somos alcançados por essa graça. Ninguém merece a salvação, mas Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Jesus. Para nos ensinar que para entrar no céu nós temos que renunciar a muita coisa. Tem pessoas que não conseguem renunciar, irmãos, pequenas coisas. Eu ouvi, foi da minha irmã, ela disse: se eu tiver que parar de fumar para entrar no céu, então eu vou para o inferno. São escolhas, irmãos. O céu e o inferno é escolhido aqui, em vida. Se você escolher o inferno, Deus não vai atropelar você no caminho para tirar você do inferno, não. Nós temos a oportunidade de escolher Deus. E escolher a Deus não é fácil.
mas nós estamos muito amantes de nós mesmos. O Tem egoísmo misericórdia. tomou tanta conta de nós que tudo nós temos que estar bem. Tem que dar certo para nós, o outro que se lasque. Mas dando certo para mim está tudo bem. Mas para Deus não é assim não. Tem misericórdia de nós. Dessa maneira, esse egoísmo ele tem que sair da nossa vida, porque a nossa vida tem que ser parecida com a vida de Jesus. Ele se despiu dele mesmo, da glória de Deus, se fez homem, se humilhou até a morte de cruz. Paulo, lá no versículo 10, ele ainda fala para Timóteo assim, que Timóteo sabe de quem que ele aprendeu as coisas boas, de quem que ele aprendeu as coisas de Deus. Ele disse: permaneça naquilo que você foi ensinado. Irmãos, quando eu aceitei Jesus faz 41 anos agora, já está dentro de 42 anos que eu aceitei a Cristo como meu Salvador. Muita coisa, irmãos, eu tenho ouvido hoje, que eu fico pensando: meu Deus, aonde vai parar a igreja se Jesus demorar mais um pouquinho? Porque aquilo que era pecado não é mais. Está tudo bem, está tudo ok, mas não está. A Bíblia diz que Ele vem e Ele vai julgar pela sua palavra. Aleluia. Porque aquilo que está escrito aqui não vai mudar por causa de mim e por causa de você. Se você crê, aleluia, você tem esperança de entrar no céu. Mas aquele que não crê, Jesus diz que já está condenado. Ele diz: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. Então, mesmo que seja batizado, mas se não crê, então ele corre o risco de perder a sua salvação, porque a entrada no céu é pela fé. Qual é a sua prioridade hoje? Já estou. O que você tem priorizado na sua vida? Jesus, quando ele estava dando uma lição para os seus apóstolos acerca das preocupações com o amanhã, ele disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quais eram essas coisas? Roupas, calçados e alimentos. Coisas prioritárias para a nossa vida, né? Nós precisamos de uma casa para morar, né, irmãos? Nós precisamos de alimento, nós precisamos de saúde, nós precisamos de roupa, de calçado. E Jesus disse que mandou os apóstolos: olha para os lírios do campo, nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu com qualquer um deles. Nunca teve uma roupa tão linda como a roupagem de um lírio do campo. E ele disse: olha para os pássaros, que eles não plantam, eles não colhem, eles não ajudam em celeiro, mas Deus não deixa nem morrer. Aleluia. De fome. E ele disse: vocês valem muito mais do que um pássaro. Glória a Jesus. Não é pecado você trabalhar para ter as coisas, não. Deus quer abençoar o seu trabalho, Ele quer abençoar o seu salário, Ele quer que você esteja bem, mas Ele quer que você não esqueça nessa busca pelas coisas que você acha que precisa. Ele não quer que você esqueça do céu. Lembre que tem um céu. Quando as meninas cantaram aquele hino, obrigado por atender meu pedido, né? E fala daquele ladrão da cruz, eu me sinto tocada por aquela música, por aquela letra, né? Ele disse: o melhor lugar que eu poderia estar é ali, cravado naquela cruz ao lado de Jesus, porque ali, mesmo que ele merecesse o inferno,
Quando ele disse, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, um não foi, irmãos. Não foi Jesus que fez a escolha, não. Foi o ladrão que escolheu acreditar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E creu. O outro dizia, por que o senhor não desce daí? O senhor salvou tanta gente. Salva a tia nossa bem. Jesus nem respondeu ele, Jesus nem preocupou de olhar para ele, mas a Bíblia diz que aquele ladrão disse, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu ele na hora, disse, hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Aleluia. Glória a Jesus. Priorizar. Né? A prioridade certa, irmãos, deveria ser Deus, depois as pessoas e depois as coisas. Mas hoje nós vemos as pessoas amando as coisas, usando as pessoas e esquecendo-se de Deus. Tem misericórdia de nós. E nós devemos amar a Deus, servir as pessoas e usar as coisas. As coisas são para ser usadas, objetos, não as pessoas. E nós fomos chamados para servir. E cada serviço prestado nessa terra para alguém, Deus tem uma recompensa. A Bíblia diz que Deus é tão justo que se você der um copo de água fria para alguém, você terá a recompensa no céu. Deus vai lembrar daquele copo de água fria que você deu para alguém com alegria, né? Com prazer. A quem você tem priorizado? A palavra de Deus diz para nós priorizar as coisas do céu, né? Andar em espírito, e assim Paulo diz que nós não vamos cumprir os desejos da carne. Andar em espírito é desejar as coisas de Deus. Todas estas coisas que Paulo citou das pessoas dos últimos dias, irmãos, ainda tem uma saída para nós. É deixar que o Espírito Santo de Deus produza em nós frutos no nosso espírito. Aleluia. Que é o amor, a paz, a fé, a alegria, né? A benignidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio. São coisas geradas em nós através de Deus. Ninguém muda a sua natureza, mas Deus pode mudar se você deixar. Mas você tem que enquadrar no caminho, porque Ele não vai invadir a sua vida. Mas é você que tem que se controlar para agradar a Deus. A Bíblia diz que a ira, ela não opera o juízo de Deus, aquilo que Deus quer de verdade. Então, abandone a ira, abandone o furor e tenha paz. Tenha paz, porque o mundo está precisando de pessoas que promovam a paz, que promovam a alegria, que tenham prazer de se relacionar com os outros, passando daquilo que aprendeu de Deus. Aleluia. Estava indo embora, já ia ser sacrificado, mas ele estava preparando alguém que ia dirigir uma igreja, ele estava dirigindo uma igreja, para que ele se afastasse daquelas pessoas e procurasse ensinar aquilo que ele estava aprendendo de Deus. Aleluia. Passe o que você sabe sobre Deus para os seus filhos, para os seus netos. Prepare a sua família para entrar no céu. Não deixe o diabo arrancar as pessoas amadas da sua família e levar para o inferno, porque hoje a porta da salvação ainda está aberta. Aleluia. E nós só podemos entrar através de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu gostaria de, antes de orar,
perguntar se tem alguém que quer reconciliar-se com Deus hoje, ou quer entregar a sua vida para Jesus, quer aceitar a Cristo como Salvador. Um dia Ele entrou na minha vida, Ele me chamou através de um sonho. Cada um de nós aqui tem um momento do seu chamado, não é? E se você ainda está esperando ver alguma coisa, né, para depois entregar a sua vida para Jesus, você corre o risco de perder a oportunidade de aprender mais de Deus. Tem alguém para Jesus hoje? Para abraçar o Salvador, levar ele para casa. A Bíblia diz que um dia Jesus passando pelas ruas de Jerusalém, ele estava vindo e um homem desejou conhecer Jesus. E ele era baixinho. E ele disse: como é que eu vou saber quem é Jesus? Eu sou tão baixinho e os homens são altos. E ele subiu numa árvore, ficou escondido ali para ver Jesus. Mas Jesus sabia que ele estava lá. Jesus sabe que você está aqui dentro hoje. Aleluia. Né? E quem sabe hoje ele quer dormir também na sua casa, né? No seu coração. Ele chegou debaixo e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém dormir na sua casa. Ele queria só ver Jesus, mas Jesus queria dormir na casa dele, né? E a Bíblia diz que ele desceu com tanta alegria e levou Jesus para casa. E a salvação entrou naquela casa para toda a família. Não foi só ele que alcançou salvação, mas toda a sua família, né? Leva Jesus para sua casa, leva o Salvador e deixa ele mudar a sua história. Aprenda a ser feliz com o que ele tem para te dar. Amém? Glória a Jesus. O convite está aberto até o final do culto. Quero convidar você para se colocar de pé. E eu quero fazer um convite especial para a igreja. Dia 16, quinta-feira. Dia 20. 16 é hoje, perdão, irmãos. Dia 20, quinta-feira, nós estaremos cooperando com o bispo Eber, lá do Reino Church. Irmãos, eu não consigo falar esse nome certo, eu tenho a impressão que eu estou falando errado, né? É lá no setor. Lá é Holidays. E eu gostaria de convidar a igreja para estarmos lá, adorando a Jesus ali. E nós estaremos marcando um evento para convidá-los também para estar aqui conosco. É uma bênção, né? Um povo muito avivado. Eu gostaria que mais irmãos fossem. Sempre vai ali 4, 5, meia dúzia. Mas vamos fazer uma força para ir mais do que 4, 5, meia dúzia? Vamos mais, né? Hoje ainda faltou algumas pessoas, mas eu quero pedir os irmãos também para orar pelo irmão Gilson, irmã Marciana, irmãos. O irmão Gilson está internado, ainda não saiu a vaga para o especialista, não tinha saído até hoje, né? E ele está desesperado, querendo ir embora. Vamos orar para Deus abrir uma porta, irmãos, se preparar para amanhã, quando eles acordarem, tem uma vaga ali para ele. Nós vamos testificar aqui em nome de Jesus. Amém? Gostaria que nós ficássemos de pé agora e orássemos a Deus. Glória a Jesus. Eu quero fazer essa oração e nós vamos nessa oração apresentar o irmão Gilson ao Senhor. Aquele homem precisa do milagre. Você precisa de milagre. Se você também está esperando um milagre, quer receber uma oração, venha para frente. Também e confesse ao Senhor a sua necessidade. Você pode sair daqui levando o seu milagre também. Né? Se você quiser vir à frente, pode vir. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Pode vir, minha irmã. Pode ficar aí. Eu quero convidar a irmã Eva para estar. Como é que a senhora chama? Irmã Vilma. A irmã Eva vai estar aí também.